Olá, bem-vindo ao Sebrae Talks, que leva conteúdo de qualidade para vocês a nível nacional, para vocês pequenos empresários. E hoje traremos um tema de extrema relevância, o cenário global, econômico e os impactos que isso gera aos pequenos empresários. Antes de seguir, não deixe de clicar aqui embaixo, deixar o seu like, compartilhar com os amigos empresários, pequenos empresários e até mesmo pessoas físicas, porque nós vamos falar de um assunto que é pertinente, finanças. Eu sou Adriana Dantas, especialista em controladoria e finanças. Estou há 20 anos no mercado financeiro, sou CEO da AD Consultoria Financeira e Intermediação de Negócios Globais, banker e broker. Estou aqui a convite do Sebrae e com muita satisfação vamos falar um pouco sobre o cenário lá fora, no mundo. Bem, essa semana o mundo está receoso. É um cenário de medo e de incertezas, tanto na parte de tomada de decisões para os investidores, quanto na parte de tomada de decisões para os empresários. E eu falo a nível mundial, a nível global. Nós, há 2 anos, não podemos esquecer, exatamente há 2 anos, em março de 2020, iniciou-se uma crise sanitária sem precedentes. Uma crise que deixou, em menos de 60 dias, na Bahia, por exemplo, mais de 700 mil empresas fecharam. Então, a gente tem, a nível Brasil, a gente tem que considerar, sim, o cenário lá fora. O cenário lá fora, hoje, por exemplo, o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas a nível mundial, que estão inseridas no mercado de investimentos. Esse índice está caindo. A Nasdaq, que é a segunda maior bolsa de valores lá nos Estados Unidos, também está caindo. E o olhar está voltado para um novo cenário. Além da crise sanitária mundial, a gente agora está inserido em uma crise, uma guerra, onde a Rússia invade a Ucrânia. E essa é uma guerra que já vem desde 1930, inclusive o atual presidente Putin está gerando retaliações para quem diz que isso é uma guerra. Mas sim, trata-se de uma guerra. Ele quer dizer que isso é um ensaio militar, mas trata-se de uma guerra onde desde 1998, ali, quando a OTAN começa a namorar a Ucrânia para ser inserido nessa organização, a Rússia não aprova, porque você arma ali a Ucrânia para que fique no mesmo nível de poder. Porém, nós estamos falando de 2 grandes potências a nível mundial. A Ucrânia, ela é detentora, uma das maiores produtoras de grãos, por exemplo, como trigo. Tá? A Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo e gás natural. E a Alemanha depende de 50% de gás natural da Rússia. Então, ela tem um forte poder com relação a tomadas de decisões. O que me preocupa são as sanções, principalmente com relação aos bancos. 98% dos bancos e várias empresas saíram da Rússia com sanção sendo aplicada à Rússia. O que significa isso? O SWIFT é uma forma de transacionar ali entre os bancos, é uma transação entre os bancos. Então, a Rússia ficou apenas com 2 bancos para fazer essas transações, o que gera muito impacto, até porque um volume muito grande, bilhões de recursos em dólar da Rússia está aplicada fora. Então, ela não consegue movimentar isso enquanto tiver esse bloqueio. Isso sim gera impacto. Mas a gente não pode deixar de falar desse cenário externo se nós não falarmos do cenário interno, para entender esses impactos, tá? O Brasil, sim, é uma grande exportadora de commodities. E o que é commodity? Commodities são produtos de matéria-prima, produtos de insumo, onde a gente não pode ficar sem, para poder produzir vários outros produtos, como, por exemplo, petróleo, trigo, carne, sementes de uma forma geral, café e até mesmo dólar. Você não tem só commodities, eu citei muitas commodities agrícolas, mas você tem outras commodities. Então, é aí onde a gente vai ter o impacto e, na verdade, geralmente quando se visualiza uma guerra, os impactos econômicos são mensurados bem depois, num longo prazo. Dessa vez não. Nós, aqui brasileiros, sentimos o impacto rápido e a gente vai entender o porquê disso, tá? Cenário brasileiro, cenário interno, como estamos? A Bolsa de Valores está em 122 mil pontos, o dólar frente ao real está caindo, tá? E a gente vai entender por que disso. Investidores que
que especulam e aplicam seus recursos aqui no Brasil, favorecem essa queda do dólar frente ao real. Mas frente a demais países, não, tá? Então, isso está acontecendo bastante aqui, o que pode ser positivo no olhar de alguns investidores que também aplicam lá fora, mas negativo para nossas commodities, se a gente precisar, por exemplo, vender, né, exportar. Então, o cenário atual é de projeção, a nível Brasil, de projeção de inflação elevada. Algumas instituições financeiras e alguns especialistas projetam para 5,64 essa inflação, mas eu acredito que essa inflação vai até 7%. Tá? Considerando isso, o que é importante para que você saiba é que nós temos uma taxa de juros básica aqui no Brasil. Essa taxa de juros básica é um determinante para a tomada de decisões dentro da empresa, das pequenas empresas e até mesmo de pessoas físicas. A nossa taxa de juros há 2 anos atrás, ela estava em 2% ao ano, o que favorecia que o pequeno empresário tomasse decisões assertivas na tomada de crédito. Era um momento, sim, de visualizar suas economias e tomar crédito. Porém, agora, com a política monetária nacional, através do nosso Paulo Guedes e toda uma tomada de decisões interna, lembrando-se que nós viemos de uma crise sanitária e agora uma crise com relação à guerra, não só uma guerra entre 2 países, mas como uma guerra narrativa, uma guerra e possibilidade de limitações aí geopolítica e de globalização, a gente tem que considerar que essa taxa básica de juros é um balizador. A taxa básica de juros hoje está 11,75% ao ano, com projeção para 13% ao ano, que de fato impacta para os pequenos empresários, médios empresários e até mesmo as pessoas físicas. Altera tudo, meu povo. Altera o poder de compra do consumidor e o empresário é impactado diretamente por conta das commodities. Se nós estamos falando de petróleo, aqui no Brasil, a maioria desses transportes de grãos e de mercadorias é feito via terrestre. Ou seja, nós estamos falando, sim, de uma alta de combustível que, inclusive, foi travada pelo poder político com relação à trava ali da bomba de combustível, sendo a Petrobras interna. Mas para refinar esse petróleo, a Petrobras precisa importar insumos, né? E para fazer produção de grãos aqui no Brasil, a gente precisa importar fertilizantes. Então, em resumo, em suma, somos impactados diretamente no preço. O que fazer, pequeno empresário? Rapidamente, olhar o espelho da sua empresa. O que é o espelho da empresa? Se não tem dados, se não tem informações financeiras de como que está o fluxo de caixa, tem que fazer esse levantamento. Vamos buscar soluções. De que forma? Primeiro passo. O que tem que olhar agora neste cenário de 2022, de abril em diante, é redução de custos. Para reduzir custos, o que você deve fazer? Rapidamente levantar todos os seus contratos de utilização de capital de terceiros, ou seja, empréstimos, tá? Todos os empréstimos têm que ser visualizados 7, que é o custo efetivo total ali daquela taxa de contrato. Fazer esse levantamento de endividamento, entrar em contato com os bancos se houver necessidade de renegociação, observar a nova taxa, porque a gente tem uma taxa elevada, que vai elevar mais ainda. Se esse caixa de fato estiver apertado, a tomada de decisão tem que ser agora, como eu já falei anteriormente. Então, visualizar a questão de tomada de crédito em instituições financeiras, negociar com os fornecedores. A importância de diversificar esses fornecedores para poder diversificar, tá? Visualizar estoque e fazer projeções agora para o futuro. Por isso que o Sebrae está sempre falando sobre essa questão da preparação, da antecipação dos riscos. Nós estamos num Brasil que tem risco político, que tem crises políticas e econômicas, e isso impacta sim no pequeno negócio. E agora esses 2 cenários que falamos anteriormente. Se você não tem uma reserva de emergência, sim, você está despreparado. Porém, há tempo para tudo. Este é o momento de rever, visualizar um diagnóstico. Visualizando o diagnóstico, há como fazer tomadas de decisões assertivas, fazer projeções para os próximos meses, de curto prazo e de longo prazo. E é sim, pessoal, uma guerra que vai impactar também no longo prazo. Ela já impactou no curto prazo, podemos verificar isso. Aqui no Brasil tem o poder de congelar esse preço por um período, mas só em cenário de guerra. E isso está acontecendo, mas não vai ser por muito tempo. O quilo do pão, por exemplo, do pão já está em R$21. Então,
todas as empresas têm que olhar para o seu financeiro e verificar se há, inclusive, necessidade de folga no fluxo de caixa para visualizar a possibilidade de uma tomada de crédito ou de buscar um investidor. Quando eu falei de crédito e de utilizar capital de terceiros, é porque nós aqui no Brasil temos a maioria dos brasileiros e a maioria das pequenas empresas buscando esse crédito e muitas vezes na burocratização não tem esse crédito. Mas outras empresas têm sim suas reservas e sua reserva de oportunidade, inclusive. A reserva de emergência, para quem não sabe, vou fazer uma pausa rapidinho para vocês entenderem, são 6 meses, minimamente 6 meses, do que você tem de todos os custos dentro da sua empresa somado. Ou seja, se você tem um custo ali de 10 mil reais por mês ou um custo de 5 mil reais, multiplica vezes 6. 5 vezes 6, que vai dar 30 mil, você tem que ter guardado seus 30 mil lá para uma emergência. Dei um número simbólico, se for 10 mil vezes 6, 60 mil. Mas existe também as empresas que sim, que têm essas reservas de emergências, que têm parte em estoque, muitas contabilidades e muitos especialistas, inclusive, não julgam inteligente mais ter estoque, mas é um cenário diferente. Se você tem reserva de oportunidade, que é o plus, né, que tem dinheiro em caixa, o que fazer? Sim, é um momento de negociar. Agora você tem o poder de barganha, o poder de negociar. Negociar tanto com fornecedores para comprar um volume maior, porque a possibilidade de algumas pessoas, inclusive, comprar mais, até mesmo para estocar, é uma possibilidade bem latente. E quando você pensa em investir para a sua empresa, a rentabilidade está atrativa, principalmente para quem são conservadores, empresas conservadoras, pequenas, médias e pessoas físicas. Hoje, uma taxa Selic de 11,75, você consegue uma rentabilidade de até 1%, dependendo de onde você está aplicando aquele recurso. Então, sim, tem oportunidades para quem hoje é um cenário de oportunidade para quem é investidor. Ainda pontuando para o pequeno empresário, que desconhece de algumas linhas de crédito que são subsidiadas, que podem agregar e muito a essas soluções financeiras, porque de fato a projeção para os próximos meses de 2022 é sim de redução de custos e movimentar várias áreas ali dentro da empresa, e o Sebrae se coloca à disposição de apresentar este material, de apresentar essas soluções financeiras para vocês, tá? Vai deixar também ali um link com material completo, com planilhas, enfim. E se tiver mais dúvidas, a gente fez um briefing aqui sobre o que está acontecendo no cenário econômico global, sobre o que está acontecendo no Brasil, o que isso impacta para você, pequeno empresário, até mesmo para você, pessoa física que quer abrir um novo negócio. E fiquem à vontade, podem deixar seus comentários, críticas, perguntas. Estamos à disposição, o Sebrae está de portas abertas, contem conosco. Até lá!